Eu estou aqui com o Brunet, que nem com o Yuri Alberto, nunca critiquei. Essa denúncia está impecável, está muito bem feita, consistente, robusta. E tem um ponto que eu queria discutir com você, que é o seguinte: segundo o PGR, o Bolsonaro sabia e concordou com o plano para matar Lula. Se essa denúncia for aceita pelo Supremo, Bolsonaro vai se tornar réu e passará a responder a um processo penal ali no tribunal. No documento enviado à corte, a PGR lista os atos que embasaram as acusações de cada um dos delitos. De acordo com a denúncia assinada por Gonê, Bolsonaro adotou tom de ruptura com a democracia desde 2021. Ele diz assim, aspas, os membros da organização criminosa estruturaram, no âmbito do Palácio do Planalto, plano de ataque às instituições com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática que recebeu o sinistro nome de punhal verde e amarelo. Fecha aspas. A peça acusatória destaca que o plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República e que ele anuiu, ao tempo em que era divulgado o relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições. O plano, aspas, se desdobrava em minuciosas atividades, tinha o Supremo como alvo a ser neutralizado, aspas, e envolvia o assassinato de Moraes e o envenenamento de Lula. Conforme a denúncia, é possível afirmar que Bolsonaro sabia desse plano, porque o tema foi um dos assuntos discutidos pelo então presidente com o então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mauro Fernandes, em dezembro de 2022. Em áudio enviado ao então ajudante de ordens do presidente, Mauro Cid Fernandes, fala sobre uma conversa que teve com Bolsonaro, na qual o ex-presidente disse que o grupo poderia agir até 31 de dezembro. Aspas para o Gonê. O áudio não deixa dúvidas de que a ação violenta era conhecida e autorizada por Jair Messias Bolsonaro, que esperava sua execução ainda no mês de dezembro. O grupo planejava agir com a maior brevidade possível a fim de impedir a assunção do poder pelo novo governo eleito. Segundo a PGR, Fernandes foi o responsável por imprimir 3 cópias do plano. Além disso, mensagens trocadas por um grupo de WhatsApp chamado Acompanhamento confirmam que o encontro realizado com Bolsonaro no Planalto tinha como objetivo concretizar ações violentas previstas pelo plano Punhal Verde Amarelo. A denúncia também listou outros planos de organização criminosa, liderada por Bolsonaro, que tinha como objetivo o controle total sobre os 3 poderes, como a criação de um gabinete central dedicado a organizar a nova ordem que pretendiam implantar. Aspas. Os planos culminaram no que a organização criminosa denominou de Operação Copa 2022, dotada ela mesma de várias etapas. A expectativa era de que a operação criasse comoção social capaz de arrastar o alto comando do Exército à aventura do golpe, diz a peça. Eu concluo que o Bolsonaro mandou matar o Lula. É como no Poderoso Chefão, em que os capangas do Don Corleone, o Vito ou o Michael faziam um serviço, avisavam o chefe, eventualmente, a posteriori, e o chefe, né, não tinha uma palavra, vai lá e mata, mas a ordem estava implícita. Nesse caso, eu acho que cabe aqui, o Bolsonaro mandou matar o Lula. Eu queria te ouvir sobre essa denúncia, ela em si, e depois também o contexto, agora, o timing. Demorou demais, está no momento correto, o que podemos fazer daqui para frente? Por favor, meu caro, eu sei que são muitas perguntas, você fala do jeito que você quiser, com o brilho de sempre. Por favor. Olha, Kiko, bom, primeiro, tecnicamente, falando com pessoas que acompanham as questões jurídicas e analisam de forma jurídica a denúncia, porque é na área jurídica que ela vai ser julgada, né, pelo Supremo Tribunal Federal, me parece que há um consenso de que, tecnicamente, ela é muito bem estabelecida. Esse é o ponto mais importante. É importante frisar essa questão, é o ponto mais importante porque é sobre esse aspecto que as coisas começam a dar a partir de agora. Em relação à temporalidade, ao timing, imagina lançar essa denúncia
exatamente no processo eleitoral, ou logo após o processo eleitoral, ou antes do processo eleitoral. As pessoas se esquecem que 2024 foi um ano de eleições. E aí a PGR teria a sua imagem questionada e a sua atitude questionada com a desculpa de que ela estaria tentando alterar as eleições. As pessoas vão dizer, bom, mas diante disso a extrema-direita teve uma vitória. O Centrão foi o mais vitorioso da eleição de 2024, sem dúvida nenhuma, e sempre é. Se existe uma regra no Brasil, é que o Centrão sempre ganha a prefeitura. Essa é a regra. E depois o Centrão acaba tendo um resultado hegemônico nas eleições parlamentares para as câmaras parlamentares, especialmente assembleias legislativas e câmaras dos deputados, exatamente pelo fato de ter tido a capacidade de eleger muitos prefeitos e muitos vereadores. Esse é o jogo, há muito tempo. Isso, inclusive, é anterior à redemocratização. A Arena já tinha essa capacidade. Então, de fato, se a PGR, pensando friamente agora, eu era um daqueles que advogava que a PGR deveria acelerar o passo. Mas pensando da maneira como foi construído, é claro que ser analista de obra pronta é mais fácil. Mas eu como era crítico, eu acredito que o timing foi... A PGR acertou, o timing foi adequado. Não dá para dizer que essa denúncia ela interfere em qualquer um dos poderes, porque as eleições da presidência da Câmara e do Senado já foram estabelecidas, as comissões estão sendo compostas, o parlamento vai ter o seu calendário normal, e a partir de agora esse vai ser o tema principal e não pode deixar de ser o tema principal do debate político aqui. Por que motivo? Porque, de fato, se tratou de uma tentativa, para dizer no mínimo, asquerosa, uma tentativa absurda, inaceitável de derrubada do sistema político brasileiro e do Estado Democrático de Direito. Então, eu creio que esse tema tem que ser discutido, né? Fazer o trabalho jornalístico, a opinião pública tem que debater friamente e de maneira aprofundada o que significou essa tentativa de golpe, que agora qualquer cidadão brasileiro pode dizer, por meio da atitude institucional da Procuradoria-Geral da República, pode dizer que ocorreu oficialmente, ou pelo menos que há fortes indícios, né, e um conjunto infindável de evidências de que há no Brasil a convivência inaceitável com pessoas que gozam de liberdade e que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Então, esse tema tem que ser, de fato, debatido em profundidade para afastar qualquer risco da democracia ser novamente maculada por um pseudo-governante. Bolsonaro foi governante de direito, mas nunca foi governante de fato, de um pseudo-governante que, infelizmente, teve a chance de ser presidente da República Federativa do Brasil e fez um trabalho asqueroso, inclusive mobilizando as Forças Armadas, que deveriam atuar exclusivamente na defesa do país, mas mobilizou as Forças Armadas, ou pelo menos setores das Forças Armadas. É sempre bom lembrar que a gente, inclusive, tem que frisar essa questão, porque a gente necessita de Forças Armadas como qualquer país soberano, mas que setores das Forças Armadas que não são pequenos e são muito poderosos a atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, isso tem que ser tratado com a máxima seriedade, porque não existe nada mais sério do que, de fato, ocorreu naqueles tristes anos, né, como coloca muito bem a denúncia. Eu acho até que, nesse sentido, o Bonet foi humilde, né, porque o Bolsonaro atentava contra o Estado Democrático de Direito de forma declaratória muito antes da chegada dele à presidência da República. O filho dele, inclusive, falou que derrubar o Supremo Tribunal Federal só precisava de um cabo de um soldado, se não me engano. Em determinado momento ele falou sobre isso. Isso também teria que ser punido, honestamente. Até acho que o Bonet poderia elencar um número maior, um rol maior de pessoas na denúncia, mais do que os 34, né? 33 mais o Bolsonaro. Mas, de fato, eu considero que agora o que a gente precisa fazer é pressionar para que a justiça seja feita. E é nesse termo que a gente precisa chamar atenção pública, precisa debater, exigir que seja feita a justiça. Essa é a questão fundamental, que seja feita a justiça e que quem atentou contra o Estado Democrático de Direito, o conjunto de crimes relacionados a essa tentativa, de fato,
seja punido conforme a lei.